Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, ele do povo de Deus, presente nesta igreja matriz, irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Santa Rita, pela rádio difusora FM e pela rádio ativa. Hoje, então, a igreja celebra a Cátedra de Pedro. Então, é como que se abríssemos um entre parênteses dentro do tempo quaresmal para celebrarmos uma festa. Por isso que, como disse o padre, hoje nós entoamos o hino de louvor, coisa que sabemos não fazemos na liturgia da quaresma. Mas abre-se essa exceção para aquele que é o primeiro Papa da Igreja. Aquele que, como ouvimos nessa liturgia, foi escolhido pelo próprio Jesus Cristo. Em momento algum se ouviu dizer que Pedro dissesse: eu vou ser o chefe da igreja. Em momento algum, alguém disse: nós te escolhemos, Pedro. Não, Jesus é quem fez a escolha. E Pedro, ao escrever a sua carta, Jesus já tinha ressuscitado, ele vai dizer sobre o papel do pastor da igreja, a quem é confiado um rebanho. E o pastor, então, é aquele que vai zelar por este rebanho. E Pedro faz uma observação: o pastor não deve ser um dominador absoluto, mas ele deve ser modelo de dedicação e de cuidado. O pastor não é para ter interesse sórdido. Ao ouvirmos essas palavras de Pedro, às vezes nos envergonhamos de alguns hoje que se intitulam pastores. E aqui eu não estou falando de placa de igreja nenhuma, estou falando de todas elas. Em todos os lugares nós encontramos pessoas que se dizem pastores, mas que infelizmente não cuidam das suas ovelhas, não zelam das suas ovelhas. E se aparece o perigo, poderíamos dizer, é o primeiro a correr. Quando na verdade a gente sabe que o pastor é aquele que tem que dar a vida por suas ovelhas. Se preciso for, morrer para defendê-las e não deixá-las à mercê do inimigo. Quando olhamos para este evangelho, imagine você, se Jesus chegasse para você agora, olhasse nos teus olhos e dissesse para você: para você, quem sou eu? Qual a resposta que você daria para Jesus? Eu até diria que não vale os chavões conhecidos, né? Ah, tu é o filho de Maria, tu é o filho de José, tu é o Messias, tu é Emanuel, tu é o meu Redentor, tu é o Filho de Deus. Às vezes, frases prontas que a gente ouve, ou que a gente leu em algum lugar, achou bonito. Mas Jesus está perguntando a resposta que brota do teu coração. Qual é essa resposta? Quem é Jesus para você? Na intimidade que você deve ter com o Filho de Deus, nós poderíamos dizer assim, fazendo uma comparação, entre o amor esponsal, o amor do esposo e da esposa, porque a palavra de Deus faz essa comparação. Quando ela diz que nós somos a esposa, nós somos a noiva, e Jesus é o esposo, é o noivo que vem. Então nós temos para com Jesus esse amor esponsal. Então, se perguntar para o marido, por exemplo, ou para a esposa, por exemplo, né? Quem é o marido dela? Ela poderia dizer: é meu marido, é meu esposo, é o pai dos meus filhos, é o sustentador da casa. Mas na intimidade, o que um diz? Vida, meu nego, minha nega, né? Não é assim que fala? Né? Cheio de dengo, meu benzinho para cá, meu benzinho para lá, meu amorzinho para cá, meu amorzinho para lá. Isso é a intimidade que faz com que as pessoas se tratem assim umas às outras. E como é que você trata Jesus? Com intimidade ou com formalidade? Sim, Senhor Jesus. O Senhor falou para ir na missa domingo, eu vou, Jesus. Não, eu vou porque eu estou sedento de amor. Eu quero estar com o meu esposo, eu quero estar com um amado, como diz
o livro do Cântico dos Cânticos. Pedro não queria ser chefe de coisa nenhuma. E se fosse para nós escolhermos com critérios humanos, com certeza também não escolheríamos Pedro. É uma pessoa que a gente olhava, meio turrão, teimoso, caipira. Não serve para ser chefe da igreja, não. Mas Jesus escolheu ele. Jesus não escolheu os mais letrados. Jesus não escolheu os mais ricos. E ele vai levar o título de Príncipe dos Apóstolos. E essa palavra que aparece hoje, cátedra, significa cadeira. Representa a autoridade do bispo, do seu magistério. Então nós temos em Roma, o Papa é o bispo de Roma, e lá tem a cátedra. E se vocês forem em qualquer igreja catedral, vocês vão ver que todas elas têm uma cadeira diferente. Aquela cadeira chama cátedra. A cátedra do bispo. E eu não sei se vocês sabem, mas naquela cátedra ninguém pode sentar a não ser o bispo. E o bispo daquela catedral. E outro bispo só pode sentar se ele autorizar. Diácono e padre não pode sentar. Vocês podem prestar atenção, se for ver um padre celebrando uma missa na catedral, ele não senta naquela cadeira. Ele senta na cadeira do lado, na cadeira da lateral. Por quê? Porque aquela ali é do bispo. Representa esta autoridade que hoje Jesus dá a Pedro. E que Pedro dá a todos os seus sucessores. E, obviamente, os bispos são sucessores dos apóstolos, que estão em comunhão com o Papa. Olha que coisa bonita, né? Nós poderíamos destacar 3 versículos desta passagem bíblica do Evangelho. Quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Gente, essas palavras têm uma profundidade. Pedro estava vivo, Jesus estava vivo. Aliás, ele estava ali falando para Pedro essas coisas. E hoje nós sabemos que a sede da igreja está sob o túmulo de Pedro. E diria mais, não é só a Basílica de São Pedro, não. É o altar. Se você for em Roma, está ali o altar, você tem uma escada, você desce, embaixo, lá está o túmulo de São Pedro. É literalmente em cima, sobre. Isso é muito importante. Outra coisa importante, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tem momentos que parece, a igreja vai acabar, a igreja não sei o quê. Gente, fiquem tranquilos. A igreja vai sofrer, vai ser perseguida, pode ser que muitos de nós sejamos presos, sejamos mortos, martirizados, como já aconteceu sempre ao longo da história. Mas Jesus fez a promessa, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e não prevalecem. Se nós olharmos aqui, Império Romano, matou. Cadê o Império Romano? Onde está? A igreja está aqui. Cadê Alexandre o Grande? Cadê Napoleão? Cadê os czares da Rússia? Cadê Hitler, com todo o seu poderio bélico? Cadê tantos imperadores? Mas a igreja está aqui. A igreja permanece. Então isso é promessa de Jesus e que todos nós somos testemunhas de que se cumpre. Todos nós somos testemunhas de que acontece, ela permanece. E Jesus fala outra coisa para Pedro. Eu vou te dar as chaves do reino. Não é a chave da igreja. Tem gente que pensa que deu a chave da igreja. Não, deu as chaves do reino. A gente sabe que o reino é muito maior que a igreja. A igreja faz parte do reino. E olha que coisa bonita, Jesus prossegue. Tudo, Pedro, que você ligar aqui, eu vou ligar no céu. Que você desligar aqui, eu ligo lá no céu. Olha que coisa bonita. Por isso que a igreja não se contradiz. Por isso que a igreja, por exemplo, no caso do matrimônio, ela diz assim, se aconteceu, foi ligado lá no céu. Só Jesus pode desligar. Nós não podemos. Depois, Pedro, quando responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, para encerrar,
Eu repito a pergunta. Eu falei, se Jesus perguntasse para você, quem sou eu? O que você diria? Agora é o contrário. Jesus olha para você e fala, quem é você? Quem é você? Vocês conhecem aqueles famosos memes, né? Aquelas pessoas que dão tanta importância para o seu pai, porque é autoridade, porque é rico, porque tem dinheiro, né? Então, por exemplo, numa blitz de trânsito, às vezes o caboclo está lá dirigindo, o policial para, esqueceu a carta em casa, ou está com a latinha de cerveja na mão, vai ser multado, o carro vai ser guinchado, aí começa a ficar bravo, olha para a cara do policial e fala assim, você sabe de quem que eu sou filho? Não sei se, eu já escutei essa frase. Não sei se algum de vocês já escutou. Você sabe de quem que eu sou filho? Como quem diz assim, meu pai, ó, cuidado, hein? Então, quando Jesus, ou quando qualquer pessoa fizer essa pergunta para você, eu já respondi. De quem você é filho, eu não sei. Mas eu sou filho de Deus. Responda assim. Não tem pai mais importante do que esse. Não tem pai mais rico do que esse. Não tem pai mais poderoso do que esse. Se te perguntarem então, você sabe de quem que eu sou filho? Ah, não sei, mas eu sei. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.